Sabe erro de computador? Na maioria das vezes é só uma chatice, né? Uma tela que trava, um programa que fecha. Mas e se um único bug pudesse literalmente parar o mundo? Pois é, na virada para o ano 2000, esse medo não era coisa de filme de ficção científica. Era bem real. Bora descobrir o que de fato aconteceu com o famoso bug do milênio? E a grande dúvida que fica até hoje é a seguinte: essa ameaça, que custou $500 bilhão para consertar, era um perigo de verdade que foi evitado por um esforço heróico global ou foi só um dos maiores casos de pânico em massa da história da tecnologia? Exatamente isso que a gente vai analisar agora. Imagina a cena, parecia um filme de apocalipse. Os jornais, a TV, todo mundo só falava nisso. Aviões podiam cair do céu, os sistemas dos bancos podiam quebrar, as luzes das cidades podiam se apagar. A contagem regressiva para o novo milênio era, ao mesmo tempo, uma contagem regressiva para um possível caos digital. O mais incrível é a simplicidade do problema. Para entender, a gente tem que voltar lá no começo da computação. Memória, memória era um negócio caríssimo. E para economizar cada byte, os programadores usavam só 2 dígitos para o ano. Então, 99 era 1999. Simples. Mas o que ia acontecer quando o relógio virasse para 00? O computador ia achar que a gente voltou para 1900? Era uma simples economia de espaço que acabou virando uma bomba relógio global. E as consequências disso? Bom, aí a coisa fica feia. Pensa num sistema de banco que, do nada, acredita que se passaram 100 anos negativos. Seus investimentos virariam dívidas. Contas de janeiro seriam emitidas com a data de 1900. Falava-se até em falhas em usinas nucleares, redes de energia, controle de tráfego aéreo. O potencial para o desastre era gigantesco. E quanto custou para evitar esse apocalipse todo? Se prepara. $500 bilhão. Esse foi o custo estimado do esforço mundial para achar e corrigir essas linhas de código antigas. Programadores que já estavam aposentados foram chamados de volta, equipes trabalharam dia e noite numa das maiores mobilizações de tecnologia da história. Aí deu meia-noite. O mundo inteiro comemorou e nada. Tudo continuou funcionando, as luzes ficaram acesas, os bancos abriram no dia seguinte. Foi um baita anticlímax. O que nos leva à pergunta: se não aconteceu nada, será que o perigo nunca existiu de verdade? Foi tudo um grande exagero? Mas, calma aí. Antes da gente estar falando que foi tudo um exagero, a gente precisa entender o poder destrutivo que um simples erro de código pode ter. Para entender por que o mundo gastou $500 bilhões, vamos ver o estrago que alguns bugs reais já causaram. E olha, as histórias são de arrepiar. Nossa primeira parada, o voo inaugural do foguete europeu Ariane 5. Um projeto de ponta, sabe? O orgulho da engenharia. E que custou $500 bilhão, antes de virar uma bola de fogo no céu. 37 segundos. Foi só isso que durou. Menos de 1 minuto depois de uma decolagem que parecia perfeita, o foguete deu uma guinada violenta, saiu da rota e se autodestruiu. A bordo, 4 satélites científicos caríssimos viraram poeira. O X da questão é o seguinte: o software que guiava o Ariane 5 foi reaproveitado do modelo anterior, o Ariane 4. Só que o Ariane 5 era muito, mas muito mais rápido. O computador tentou pegar um número gigante, que era a velocidade horizontal do foguete, e enfiar num espaço de memória pequeno demais. É como tentar colocar 10 litros de água numa garrafinha de 1 litro. Não cabe. O resultado? Um erro de estouro, ou overflow, que fez o sistema de navegação principal e até o de reserva simplesmente desligarem. Olha só o que o relatório oficial da investigação disse, resume tudo. O código não foi testado nas novas condições. Basicamente, pegaram uma peça antiga e colocaram numa máquina nova e mais potente sem checar se ela ia aguentar o tranco. Um erro de projeto que custou $500 milhões. Agora, a gente vai para uma história que, olha, é bem mais pesada. As consequências aqui foram infinitamente piores. Vamos falar da máquina de radioterapia Terac 25, um caso em que um erro de software não custou só dinheiro, custou vidas. O que aconteceu aqui é simplesmente brutal. Pacientes com câncer que estavam ali buscando um tratamento, uma cura, foram expostos a doses de radiação milhares de vezes mais fortes do que o recomendado. Eles sofreram queimaduras terríveis e, em pelo menos 5 casos, morreram em agonia por causa de uma falha no código que controlava a máquina. Para entender a falha, olha só essa comparação. O modelo antigo, Terac 20, tinha proteções físicas, sabe? Fusíveis, travas mecânicas, que iam impedir uma overdose mesmo se o software pirasse.
Já no Terac 25, para modernizar e cortar custos, essas travas físicas foram removidas. A segurança passou a depender 100% do software. Uma decisão que se provou fatal. E o bug em si era uma coisa super sutil, que a gente chama de condição de corrida. Basicamente era o seguinte: se um técnico experiente, que já sabia os comandos de cor, digitasse as instruções muito rápido, numa sequência bem específica, o software ficava confuso. Ele não tinha tempo de ativar os mecanismos de segurança antes de disparar o raio de alta energia. O resultado era uma dose letal de radiação e o pior, a tela do operador continuava mostrando que estava tudo normal. Ok, vamos sair um pouco desse clima pesado e falar de um erro que, bom, praticamente todo mundo já viu ou pelo menos ouviu falar. Um verdadeiro ícone da falha de computador. A tela azul da morte. E talvez a aparição mais famosa e constrangedora dessa tela tenha sido com ninguém menos que o próprio Bill Gates. Em 1998, no meio da apresentação do novíssimo Windows 98, ele estava lá no palco, todo orgulhoso, e quando foram conectar um scanner, o sistema travou. E apareceu a tela azul para todo mundo ver, ao vivo. Um belo lembrete de que bugs acontecem com todo mundo, até com o dono da empresa. E a tela azul foi mudando de cara com o tempo, né? Lá no começo era uma parede de texto técnico cheia de código que ninguém entendia. Era bem intimidadora. Aí com o Windows 8, a Microsoft tentou uma abordagem mais amigável e colocou um emoji com um triste gigante. Hoje, no Windows 11, o design é mais limpo, mais moderno, mas a mensagem é a mesma. Olha, alguma coisa deu muito, mas muito errado. Beleza. Agora que a gente vê o estrago que um bug pode fazer de verdade, foguete explodindo, pessoas morrendo, vamos voltar para a nossa pergunta lá do começo sobre o bug do milênio. Com esse novo contexto, será que o medo era justificado? O debate, basicamente, tem dois lados. De um lado, tem a galera que fala que foi histeria. Eles argumentam que quase nada aconteceu, mesmo em países que investiram pouquíssimo dinheiro nisso. Dizem que foi um pânico criado pela mídia que deixou as empresas de TI ricas. Do outro lado, tem o pessoal da prevenção. Eles dizem que o problema era real, sim, e que o fato de nada ter acontecido é a maior prova de que o esforço global funcionou. O sucesso foi tão grande, mas tão grande, que fez o problema parecer que nunca nem existiu. No fim das contas, talvez a grande lição seja essa aqui. O bug do milênio foi o momento em que o mundo todo acordou para o quanto a gente depende de uma infraestrutura digital que é invisível no dia a dia. A questão não era o fim do mundo, mas sim a primeira grande manutenção global dessa estrutura que hoje comanda absolutamente tudo. E isso tudo deixa uma pergunta no ar, né? Hoje, a nossa dependência de tecnologia é infinitamente maior do que era em 1999. Tudo está mais conectado, mais automatizado. Qual vai ser o próximo bug do milênio? E será que a gente vai estar tão preparado quanto estivemos daquela vez? E aí, fica a reflexão. O bug do milênio foi um pânico exagerado ou a prova de que uma prevenção bem feita é simplesmente invisível? Deixem o que vocês acham aqui nos comentários. E conta pra gente, quem aí se lembra da virada do milênio? Queremos saber também qual outra história da tecnologia a gente deveria desvendar. E claro, se curtiu essa análise, não esquece de se inscrever no canal para não perder as próximas. Até mais!